Legendas JDM. O Datsun 510 é realmente um ícone da história automotiva japonesa. Ele nunca teve a pretensão de ser um carro esportivo. Ele tinha a imagem de ser econômico e de ser um carro perfeito para o dia a dia dos proprietários. Mas, de fato, ele tinha um chassi super leve e suspensão traseira independente, o que é perfeito para andar na estrada. E aí, Chris? E aí, Eric? Eu tenho uma boa notícia, Chris. O motor pegou hoje. Ah, que legal. É. E o ronco dele? Cara, o ronco dele é incrível. O Chris procurou a gente a respeito de um Datsun 510 customizado. E eu tinha acabado de arranjar um no mês anterior que estava totalmente destruído, de alguém que tinha tentado restaurar o carro sozinho. Então, nós começamos a restaurar o chassi, gastamos um tempão procurando por peças e fizemos um projeto do motor que nós iríamos usar no carro. E aí, o que falta então para terminar? Nós vamos fazer um isolamento acústico para diminuir o ruído na cabine. Além disso, ainda falta o teto. Quando tiramos todo o acabamento do carro, eu mandei ele para o Maurício, que fez um ótimo trabalho com a funilaria e a pintura ficou sensacional. Quanto ao alinhamento, como você pretende usar o carro? O meu seguro não quer que eu responda isso. Eu tô pensando em pegar ele nos domingos pra brincar um pouquinho, sabe? Dar umas voltas, não deixar o carro parado. Provavelmente eu vou fazer autocross. Testar a máquina e participar de eventos de alta performance. Eu quero me divertir e não deixar ele na garagem, então ele tem que ter pegada. Pode deixar comigo, cara. Uma das partes mais legais do projeto é o motor. Ele é um Z24 de uma picape Datsun 720. O duplo comando variável de válvulas é do motor K e um chassi de 950 quilos. Você já viu as fotos do carro, mas, cara, você tem que ver pessoalmente para sacar a real. Este, em particular, é um Datsun 510. É um modelo que só saiu em 1968. Sim. E eu tô animado para dirigir ele também, para ver do que esse motor é capaz. Animado, assustado, eu tô um pouco de tudo, mas vai ficar incrível. Deixa eu continuar aqui que eu vou te mantendo informado. Beleza, eu que agradeço. A essa altura, o próximo passo é fazer o alinhamento e o interior. O sistema de injeção não tem vazamento e os freios estão funcionando. E o óleo? A embreagem está boa, a parte elétrica está intacta, falta pôr o capô, ou seja, nós vamos ter que tirar a grade de novo. A parte elétrica está praticamente pronta. Tá quase tudo pronto, cara. Falta fazer o quê? Todas as luzes, a parafusar as ventoinhas, a placa, as lâmpadas dos freios, mas o painel tá funcionando. Um motor dessa qualidade e com essa aparência poderia ser destaque em uma feira de automóvel, mas não é esse o objetivo. Feira de automóvel é uma coisa, mas o lugar ideal para esse carro seria numa estrada, em um lugar por aí, sendo usado para o que ele foi projetado. Não fazemos essas coisas para mostrar. Não deu para andar com ele, mas vai ser legal. A gente tá bem empolgado. Vai ser da hora. Vai dar para dar pelo menos uma voltinha depois de pôr os bancos. Tem coisas da parte interna que nós fazemos aqui mesmo, mas se tiver que recuperar os bancos e o teto, nós levaremos para os profissionais. Isso aqui é o fundo e isso aqui é a espuma original do carro. Nós vamos tirar e colocar tudo novo, forro e espuma, porque isso aqui já deu, né? Nós usamos casca de coco no fundo. Os Volkswagens e os BMW antigos também têm isso. Esse vai ser o forro novo, que é um pouco melhor do que o de coco. Eu coloco uma camada fina de cola só para segurar no lugar, para evitar que saia voando quando eles derem cavalos de pau. O poliéster ajuda a cobrir um pouco melhor e deixa com uma aparência mais elegante. Nós demos sorte com esse padrão de roseta no meio. Eles encomendaram os bancos dianteiros do Japão, mas não tinham o traseiro, então nós tivemos que imitar o que eles compraram. E ficou igualzinho aos que vieram do Japão. O Sterling terminou os bancos e eu fui ver como eles ficaram. Sterling, bonito, hein? É isso que você queria? E você fez a roseta. E combina perfeitamente com a do banco de trás. Eles ficaram ótimos, Sterling. Foi uma boa solução tentar imitar os detalhes do banco, mas sem exagero, sem 1 milhão de arabescos lá atrás. É fácil perder o foco.
Olha, eu tô bem feliz com o banco traseiro. Quem não sabe, pensa que eles vieram juntos com o banco da frente. Bom, como eu disse, o carro veio todo desmontado e... Sei. Uma das coisas que sumiram foram os arcos do teto. Esses vieram de uma loja japonesa, a Bluebird Coupe. Eles são iguaizinhos e também são do mesmo comprimento. Eu tô torcendo pra Eu acho que vocês dá... conseguirem duplicar, porque Tá. eu não sei onde eu vou A conseguir gente dá um arranjar jeito. outro. Os arcos do teto são muito importantes pro carro. Tomara que o Stanley consiga fazer o que a gente precisa. Isso aqui é o que sobrou do teto original. Perfeito. Olha só, o material é Eu gosto mais perfurado. desse, ele é perfurado, mas Sei. é mais estruturado. Isso daqui ficaria mais bonito Sei. no fundo, né? Cara, vai ficar perfeito. Legal. Vai ficar maneiro, cara. Legal. Aham. Eu tô bem feliz com o progresso da tapeçaria. Eu tô ansioso pra pegar de volta pro Josh e eu terminarmos o resto. Bom, tem o vinil preto perfurado, mas não completamente. Por isso é mais resistente, mas também mantém a aparência que ele queria. Isso vai dar uma forma mais firme quando estiver no lugar. Acho que deram o padrão errado. Os arcos são muito altos. Deve ser do mesmo carro, mas de um modelo de outro ano ou com um padrão diferente. E não entra de jeito nenhum? Aham, não. É muito comprido, no geral. É impossível esticar isso. Oi, e aí? Então, eu tive um probleminha com o forro do teto. O Stanley acabou de me ligar. Tem alguma coisa errada. Ele fica um pouco mais largo em quase todos os painéis e os arcos parecem ser altos demais, então eles não encaixam como deveriam. Os arcos que eu dei pro Sterling são de uma loja japonesa e a gente pensou que fossem os mesmos da 510. Não tem problema, eu posso fazer um sob medida que é a melhor solução agora. Só vai demorar um pouco mais, mas tudo bem, eu dou um jeito. Cara, na verdade, eu só queria te avisar. Então o Sterling vai ter que fabricar os arcos sob medida. Tá bom, valeu, amigo. Falou. Pronto. Maravilha? Legal, esse vai servir direitinho no lugar. Encaixou perfeitamente. Nós tivemos que puxar e prender as laterais, a frente e a traseira. Fazer alguns ajustes nos arcos, mas ficou perfeito. Pronto para voltar para JDM Legends. Eu sou um apaixonado por carros, não dá pra evitar. Eu tô sempre procurando um bom negócio, eu sempre procuro uma nova aventura. Tudo bem? E aí, beleza? Meu nome é Randy e eu trouxe meu Datsun 510 hoje pra ver quanto é que pagam por ele. É esse aí. Esse é o 510. Eu comprei esse carro no ano passado e ele já estava batido. Eu peguei numa troca. Eu acho ele super maneiro e é meio difícil ver um desses por aí. Os 510 em geral são bem raros pra mim. E esse tinha muito potencial. Eu encomendei um paralamas, mas ele não cobre tudo, só até aqui. Certo. É o tipo de projeto que eu não dou conta sozinho. Então, eu meio que perdi a vontade. Eu vi o paralama traseiro e ele não tava tão ruim. Apesar de ter áreas que podia estar bem pior, mas tudo bem, eu adoro um desafio. Você turbinou ele ou pegou assim? Eu já peguei customizado e não sei muito o que foi feito nele. O motor é KA24 e eu troquei os injetores e mandei regular na RS Tubbit. Isso foi só isso que eu fiz. É legal um carro ser turbo, mas não me interessa muito. Eu tiraria pra fazer uma outra coisa. Eu não curti muito essa configuração do motor. Você quem sabe, eu não curto muito. Eu prefiro arrancar o turbo e deixar ele como ele veio. O porta-malas abre? Claro, abre aí. Uau. Pra falar a verdade, eu precisava ver o dano atrás do paralama e era muito sério. É uma bela batida. Tá bem ruim.
Quando você dirige, parece que o carro tá meio que... Ele fica arrastando? Ele anda estranho, puxando pra direita. Não, não puxa nada. A suspensão, ela tá ruim desse lado e tá ruim do outro também. Um lado foi afundado. Sei. Dá pra consertar, mas será que vale a pena gastar tanto tempo pra arrumar? Eu tô batendo porque quando tá cheio de massa, o som é mais sólido, mas tá tudo bem aqui. Quanto você quer pelo carro? Eu anunciei por 5.500. Eu tava pensando mais em torno de 3,5 nesse estado. Eu não sei se isso é algo que te interessa ou talvez não. O carro que eu dei na troca custou 4.900, então eu... Tudo isso? Eu não queria menos que isso. No começo eu tava pensando em me livrar do carro, mas depois de ver o quanto ele tá ruim e de descobrir o trabalho que vai dar pra arrumar, sinceramente, eu tô pensando em ficar com ele e ir arrumando aos poucos. Eu vou deixar ele na garagem e pegar de vez em quando nos fins de semana. E um dia eu arrumo tudo. A gente não entrou num acordo em relação ao preço, mas tá tudo bem, porque assim eu vou atrás de uma outra coisa. Bom, valeu por vir aí. Ah, imagina. Quando chega o carro novo na oficina, o Josh faz o test drive comigo. Mas hoje eu tô de copiloto novo. É tão emocionante. Você gostou, né? São 52 cavalos de potência pura. Peraí, cadê meu cinto de segurança? Eu viajei no tempo quando eu entrei naquele carro. Esse é um Nissan Paul 1989. Achei que fosse 90. Espero que seja 89. Tá bom. É óbvio que eles queriam um visual específico, porque os carros não eram assim Claro, naquela época. mas só Eles de olhar eram... você vê que ele não é um carro novo. É, Ele tem traços do Mini Cooper, do Verdade. Citroën e do Fiat. As pessoas queriam um carro que se destacasse, que tivesse um visual mais vintage, mas que também fosse novo e moderno e também confiável. Quer sentir a potência? e por que ele tá na oficina? Você tá consertando? A história desse carro é o seguinte. O cara comprou este carro importado do Japão, obviamente. Mas ele teve alguns problemas de dirigibilidade e... Pasme, não é que tinha um especialista da JDM na cidade? Então ele trouxe pra gente. E aí, gostou do interior? Eu vou te falar que eu achei bem legal. Eu me sinto como se eu estivesse dentro daquelas... Sabe aquelas geladeiras antigas pequenininhas? Tipo, eu tô com vontade de colocar um avental e tirar umas coisas da geladeira. Mas antes eu tenho que ir ao mercado com esse carro aqui. Quanto mais eu andava nele, mais eu gostava. Eu tive uma ideia. Quando voltar, eu vou querer sair pra dar uma voltinha com ele. Eu quero ver como é. Tá bom. Antes que a Naomi pegue o carro, nós temos que ver se tudo está funcionando como deveria. Eu quero dirigir. Foi muito divertido. Gostou? Amei. O Nissan Paul 1989 acabou de voltar para a oficina e a gente vai fazer alguns ajustes básicos e resolver alguns problemas. Mas antes disso, a Naomi quer dar uma olhada em tudo. Saca só, o porta-malas abre e se estende. A gente pode ouvir um som e beber alguma coisa se tudo der certo. Que legal, gostei. Os bancos também dobram para frente. Olha, dá pra pôr um monte de coisa. Um monte de coisa eu não sei, algumas coisas. Cabe muita coisa no porta-mala. Reparou nas janelas? Elas abrem pra fora. Tá vendo? Eu gostei dessas luzinhas aqui dentro. Dá um climão, né? Dá até pra namorar aqui atrás, olha só. Bom, depois de ajustar tudo, nós damos uma volta. Tá bom. Aí eu vou dirigir. Tá. Ai, que legal. Legal. Isto aqui é um medidor de mistura, o ar e do combustível. Ele mostra a relação entre o volume do combustível e o ar e avisa se está entrando muito ou pouco combustível. A primeira coisa é verificar o sincronismo. O distribuidor foi trocado e nós queremos ver se está tudo certo. Ele tem uns 30 anos, então é importante que tudo esteja bem ajustado no motor. Olha só, o mais bacana é que toda a informação importante está escrita na nossa língua, olha aí.
A gente sabe que o ponto da ignição tem que ficar nos 15 graus. E como tá aí, Josh? Tá no 0. 0? Tá bom. 5, 10, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, aí, 15. Se quiser acelerar para ver se tá bom. Da hora. Só isso já vai melhorar muito. 15 graus de diferença é uma bela diferença, né? Não sei como tava com 0. Pelo visto, a pessoa que instalou o distribuidor não soube regular o ponto da ignição. O mais legal desse carro é que, apesar dele ser quase dos anos 90, ele ainda é carburado. Eu acho que nós vamos conseguir fazer alguns ajustes no carburador. O medidor já está mostrando o que a gente imaginava, cara. Tá entrando muito combustível no distribuidor e eu tô até surpreso de que ele está andando desse jeito. O carro veio do nível do mar e aqui em Salt Lake City nós estamos a mais de 1.400 metros de altitude. E por ser um carro carburado, nós não temos como fazer ajustes para que o carburador funcione como deve. Eu vou deixar aberto um pouco até chegar perto dos 14,7, que seria o ideal. O motor produz 52 cavalos, mas desse jeito deve estar perdendo entre 8 e 10. Dá uma outra acelerada pra mim, rapidinho. Então, quanto ele subiu agora? Ah, uns 3. Isso é muito. Eu tenho que fazer os ajustes da ignição, porque sempre puxa um pouquinho. É melhor. Desse jeito agora tá bem melhor. Para um carburador que eu não conhecia, eu tô bem satisfeito. Ficou muito bom, viu? Só essas mudanças já vão fazer uma grande diferença, sabe como é? Então, quando se tem só 52 cavalos, cada um conta, né? Chegou a hora do test drive e eu conheço a pessoa ideal para isso. Eu tô pronta. Tá pronta? Tô. Esse carro combina comigo, né, não? Eu acho que sim. Não, fala combina sim. E não fala eu acho. Vamos pisar fundo. Aí. Logo de cara deu pra perceber que o motor ficou melhor. Ele tá mais silencioso, tá mais macio e deve ter ganhado pelo menos 3 cavalos. Olha só, ele só tem um problema. A liberação da potência não é boa. Com 50 e poucos cavalos, é difícil de ser considerado um carro de alta performance, mas a ideia era ter estilo enquanto andava pelas ruas da cidadezinha do Japão. Você tá bem. Ai, nossa. Ai, obrigada. Combina com você. Porque é diferente e pequeno? Uma graça. Ah, ele é uma gracinha. Foi legal de dirigir. Eu só tenho um problema com ele. Peraí, pergunta de novo se eu gostei depois de eu tentar estacionar ou de entrar em um drive-thru. Tá bom? Pergunta depois, porque tudo aqui pode mudar, meu querido. Você foi bem. O Paô já está pronto, assim como o interior do 510. Hora de trazer ele de volta para terminar o resto. Cara, você voltou, legal. Vamos tirar o estofado todo do carro para a gente ver como ficou. Beleza. O próximo passo é deixar o carro mais gostoso de dirigir, fazendo o isolamento acústico na parte interna. Existe um material emborrachado que isola o som. Eu acho que faz sentido colocar o material por onde passa a transmissão. Dos 2 lados do piso, tem que pôr dentro das portas também. E em qualquer lugar que pode entrar ruído da rua. Isso, assim vai diminuir bastante o ruído. A gente não faz isso em todos os carros. Se fosse um carro de corrida, seria desnecessário, mas esse carro eu quero deixar mais gostoso de dirigir. Um pedaço relativamente pequeno dentro da porta já ajuda a diminuir muito o ruído. É uma cola muito forte. Nós usamos também uma ferramenta especial. É um rolo de pintura com um pedaço de alumínio. Ele ajuda a deixar tudo super reto. Para proteger o compensado, que não reage muito bem à umidade, a gente vai colocar uma barreira de plástico bem aqui no meio para deixar o mais seco possível. É um processo que realmente consome tempo. E esse tipo de coisa ninguém vê. Mas são essas coisas que vão fazer a diferença no carro daqui a 10 anos. É isso. Ficou incrível.
E esta é a última peça do interior. O cara vai ficar bonito, hein? Bem simples e prateado. Perfeito. E tá do tamanho certo. Eu acho que já dá pra levar pra fazer o alinhamento. A gente mandou fazer o alinhamento porque a suspensão que ele tem é completamente ajustável, desde a altura ao caster e a cambagem. Tudo que é necessário ser regulado para que o carro tenha uma melhor dirigibilidade na altura que a gente quer. E aí, Cole? Oi. Beleza, cara? É dele que eu tava falando. Maravilha. Nós estamos trabalhando com ele há uns 2 anos. E agora chegou a hora de trabalhar para regular a suspensão. Você vai ter que usar a sua varinha mágica. Sim, os toques finais, eu espero. Nós montamos este carro para ter pegada. E como tem uma porção de ajustes a serem feitos na suspensão, nós trouxemos aqui para vocês, porque vocês sabem o que tem que fazer. É, claro. Com certeza você veio ao lugar certo. Quando as pessoas pensam em alinhamento, elas acham que é só fazer o carro andar em linha reta. Mas não é o caso. Tem que ter a cambagem correta. A convergência também muda completamente as características do carro. Então, nós queremos repassar todo tipo de configuração possível, para que esse carro, além de andar em linha reta, tenha uma boa dirigibilidade. Eu quero ver quanto ele pesa. Eu chuto 927 quilos. Jura? Tão pouco assim? Eu acho. O próximo passo é pôr ele na balança. Assim nós vamos saber quanto peso cada pneu está suportando. Deve ser perto dos 950, mas vamos ver. 934. Caramba! Que chute, hein? 934. 950 contando o capô. Meu chute foi bem perto. Eu devia ganhar dinheiro com isso. Agora que eles ajustaram os pesos, nós vamos ajustar a cambagem e as bieletas. Eu soldei alguns suportes aqui para guiar a gente no ajuste da cambagem e das bieletas na traseira. De fábrica não vinha nada disso. E dá pra ajustar cada coisa separadamente? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é preso no braço da suspensão. Um é encaixado desse jeito e o outro desse jeito aqui. Então, um controla a bieleta e o outro a cambagem. Entendi. A gente precisa aumentar a cambagem na frente. Mas como a gente não quer que atrapalhe na parte de cima com os paralamas, a gente pode fazer a cambagem empurrando a parte de baixo da suspensão. E tem que começar por ali, ó. Claro, vai inclinar em cima, mesmo sendo pelo braço da suspensão, mas é pouca coisa. Se eu puder fazer uma sugestão pro caster, nós podíamos medir da bieleta, nesse caso, até o braço da suspensão, para ter certeza de que tudo tá no nível certo. Tá bom. E se mudar o caster, muda o nível da bieleta, o que pode desalinhar a direção. Beleza. A dirigibilidade do 510 é um fator importantíssimo. O alinhamento tem que estar perfeito. Os caras são bons e sabem o que estão fazendo. Isso daqui prende uma barra com 2 linhas na lateral do carro. Isso chama paralelograma. A gente deixa as linhas perfeitamente alinhadas com o centro do carro para medir a distância entre elas e as rodas para ajustar a bieleta. Deu 63. 120. O computador e os números dizem que o alinhamento está perfeito, mas só tem um jeito de descobrir. Parece que está alinhado. Ele tem caixa de direção e ele tem uma folga, como de praxe. Mas tá bem retinho agora, então tá ótimo. Temos que ter certeza de que a direção não está puxando para nenhum lado. Deixa eu ver para a esquerda, agora para a direita. Dá para ter uma ideia de como é fazer a curva, porque as bieletas dianteiras encaixam diretamente nelas, então não pode forçar muito. E é bem difícil saber exatamente o ajuste que você quer fazer, mas neste carro, para dirigir pela cidade, nós queremos que a direção esteja reta e o carro alinhado. E nós conseguimos fazer exatamente isso. A direção está ótima. Antes era meio imprecisa, mas agora ela está bem mais sensível. O isolamento acústico na cabine fez a parte de dentro do carro ficar bem mais silenciosa.
O Cole e a equipe fizeram um bom trabalho na suspensão e até agora ela parece estar bem alinhada. E o isolamento acústico funcionou muito bem. Eu estou bem satisfeito. Eu estou ansioso para poder dirigir esse carro numa velocidade maior, para poder sentir melhor como ele está. E aí? Tá muito bom, cara. Pode crer, parece mesmo. No geral, a transmissão tá boa, os freios também. E a suspensão também. Agora vai dar pra gente rodar um pouquinho mais com ele, cara. É, vamos ter que dar um rolê bem legal. Como já faz um bom tempo, é ótimo termos chegado até aqui, considerando onde começamos. Tem demorado tanto que é meio doido pensar que dá pra andar com ele agora. É uma grande loucura. Um marco mesmo. O carro tem quase 50 anos. Então, pode crer. Doideira. Mais um pouquinho ele chega lá. Vovô. Eu gosto muito dos 510. O 68 tem carroceria inteiriça, suspensão. Não totalmente independente. Ele é leve, é confiável, era barato e era bacana. Eu coloquei a trava do capô. Agora só falta pôr o capô no carro. Tem que ter espaço suficiente para os amortecedores, inclusive para as ferragens. E o radiador também me preocupa um pouco, então nós vamos passar a fita nos paralamas e colocamos alguns panos para poder testar e ter certeza de que tudo tem espaço. E eu também tirei a grade do carro para evitar que o capô feche e não abra nunca mais. A tranca do capô é complicada, porque você tem que abrir a parte de cima com a parte de baixo perfeitamente, para que ela faça exatamente o que você quer, que é abrir e fechar. É mais difícil do que parece. É sempre divertido. Este aqui, Josh, é o nosso Nissan RS Turbo 1984. Ouvi esse trazinho do turbo e esse assobio é fantástico. Ele é especial para mim porque foi um dos primeiros carros que nós importamos para a JDM Legends. Eu fiz uma boa limpeza no motor, nós mudamos a tubulação do intercooler e eu fiz um escapamento novo. Ele tem os equipamentos eletrônicos bem antigos, mas a gente não quis mudar isso. O legal desse carro é que ele tem a cara dos anos 80 e eu adoro isso. Eu adoro o design, os ângulos, cada detalhezinho. Pra mim, os carros modernos saíram dos anos 80. Até os mostradores nessa posição, bem na frente do passageiro. Ah, é? É um lugar bem estranho pra eles, mas é como faziam naquela época. Claro, é coisa da época. Com certeza, e eles combinam muito com o painel. Eu não mudaria nada. Eu também não. Você vê esse carro e não tem dúvida da época que ele saiu. Ele é a cara da década de 80, desde o designer das lanternas traseiras, a carroceria extremamente angulada. Até os barulhos que ele faz. O FJ20 era um motor turbo muito potente para a época. Ele foi um dos primeiros da Nissan com duplo comando variável de válvulas. Ele tem um pouco menos de 300 cavalos de potência, mas como ele é dos anos 80, o turbo demora um pouco para ser acionado. Era como era na época. Ele parece ser grande e não tem tanta cara de esportivo, mas o motor turbo 4 cilindros de 2 litros é impressionante. É um carro que proporciona uma experiência super esportiva. Pessoalmente, eu adoro carros dos anos 80 e esse é um deles, com certeza. Eu adoraria ter exatamente esse. O que era especialmente legal nos anos 80 é que se o carro tivesse qualquer tipo de melhoria de performance, ele ganhava emblemas laterais que indicavam a mudança e por isso nesse carro está escrito RS Turbo. É, ele grita, ei, esse carro é especial. Eu gosto dele porque eu gosto dos carros dos anos 80 e eu amo Skyline. Ele é um carro bem legal. Ele está se tornando raro e ele tem um quê que chama a atenção. Ele é tão especial e diferente que as pessoas que têm não querem se desfazer e isso é incrível. Ah, é? Faria eu mesmo. É. Adoro esse carro.
A gente progrediu bastante com o 510. O interior está terminado, a suspensão está ajustada e o motor está bem regular. Só faltam alguns detalhes da carroceria. Eu coloquei a trava do capô, agora só falta colocar o capô no carro. A tranca do capô é complicada, porque você tem que abrir a parte de cima com a parte de baixo perfeitamente, para que ela faça exatamente o que você quer, que é abrir e fechar. É mais difícil do que parece. Eu vou lubrificar os furos para deixar tudo pronto. Vou colocar as ferragens, aí você me ajuda a pôr o capô. Tá bom. Quando você reforma um carro, cada furo de cada parafuso tem que ser limpo e lubrificado. Antes de aparafusar qualquer coisa. Pronto. Desse jeito. Cada pecinha das ferragens que vai no carro foi folheada com prata, como aquelas que vieram de fábrica, mas durante o processo tem peças que não se soltam. Então temos que lubrificar e fazer com que cada peça se mova livremente antes de pôr no carro. É tipo essa. Vai dar problema se tentar fechar o capô. Quando você manda folhear os parafusos, você não avisa que tal parafuso é do capô e tal parafuso é do paralama. Você leva um saco cheio de parafusos e eles voltam no mesmo saco. Então você tem que saber o lugar de cada um na hora de montar tudo. É preciso muita atenção para fazer a peça que trava o capô funcionar como a gente quer. Então, nós temos que dar um jeito para que tudo funcione direito enquanto tentamos deixar o mais alinhado possível. Quando a sua cabeça serve de apoio para o capô, este deve estar entrando como deveria. Então, deve ser este aqui mesmo. Por isso, lubrificamos tudo antes. Não seria legal o parafuso emperrar enquanto eu seguro o capô com a cabeça. Tá encaixado. A parte mais crítica da parte estética do carro vai ser o friso aqui da frente. Tem uma peça de aço que vai na dianteira e nós queremos que fique alinhada exatamente com a parte que contorna o paralama. Então, só de olhar, nós sabemos que ela tem de ir um pouco para trás. Não tá encostando? Não. É difícil de ver. Que doideira ver o capô no lugar. Faz tanto tempo que ele tá sem capô. Eu me acostumei com ele sem. Agora só falta colocar o friso para terminar o capô de vez. Olha só, vai ficar mais ou menos assim. Eu preciso dar uma última polida antes de instalar. O friso do capô é original do carro, então ele tem 50 anos. Então nós temos que tirar todos os amassados antes de polir. É claro que nós queremos salvar o friso original do capô, sem falar que é uma peça a menos para a gente correr atrás. No mundo ideal, eu abriria o catálogo de peças, escolheria o friso, pediria pelos correios e colocaria no lugar. Mas, infelizmente, isso não existe. Então eu tenho que achar o que estiver de melhor estado, tentar recuperar e fazer tudo da maneira mais difícil. É muito gratificante quando você pega algo que estava meio detonado e deixa com cara de novo. Mesmo que ninguém repare de fato, eu vou ficar bem feliz de ver tudo no lugar. Vem um suporte soldado aqui de fábrica. Tem uma haste de metal que raspa na parte de dentro. Eu não queria isso. Eu não queria estragar a pintura nova por causa de um pedaço de metal raspando ali. Então eu fiz esse apoio de capô customizado, que não vai arranhar a pintura sempre que abrir o capô. Com o apoio do capô no lugar, é hora de pôr a peça de destaque do carro. Esta é a grade que veio com o carro de fábrica. E, como todo o resto do carro, ela é específica do modelo 68. Ou seja, é mais outra coisa que não daria para comprar. Nós temos que trabalhar com o que nós temos em mãos e para deixar tudo novo de novo. Cada coisinha aqui foi protegida na hora da pintura, até do lado de fora, os faróis, tudo. E esta parte aqui é de aço inox, então, depois do processo de remoção dos amassados, agora é preciso polir as peças do melhor jeito possível. Mas a gente chega lá.
Essas linhas passam direto pela grade e vão até a buzina ali na frente. E é isso. Que louco. Foi uma transformação bem impressionante. Eu não tinha ideia de que ficaria desse jeito, mas com as partes pretas e as partes cromadas polidas, você vê como os carros dos anos 70 são maneiros. São peças brilhantes. O cromado, os frisos, eu tô bem satisfeito. As últimas coisas que faltam são os retrovisores. Estes são originais de fábrica da Nissan do Japão para modelos Bluebird. É um espelho retrovisor Bullet muito bonito. Mas o que é bacana é que eles são encaixados com uma base de mola na parte de baixo. Então, digamos que por acaso alguém não veja o espelho e trombe nele, a parte de baixo faz com que o retrovisor tenha um jogo para a esquerda e para a direita, então os paralamas não ficam amassados e eles não caem. Não dá para fazer isso sozinho e como o Josh não está aqui e meu filho está aqui porque ele não tem aula, eu vou pedir para ele segurar para mim. O Josh e eu trabalhamos há muito tempo juntos, mas como meu filho que está na 4ª série, eu não faço ideia do que esperar. Eu vou ter que te pagar? Eu vou querer 2 burritos por hora. 2 burritos por hora, cara? Puxa vida. Segura a base aqui. Segura bem, porque se cair na pintura brilhante, nós dois estamos ferrados, filho. Você tem que guardar dinheiro para comprar um carro, hein? Eu sei, eu quero muito um GTR. Boa escolha. Mas eu não sei qual vai ser o meu primeiro carro. Você quer um GTR de qualquer jeito, né? É. Tá quase. Pronto. Não caiu. Eba. Ha. Tá quase lá. Agora dá pra gente ver tudo. Valeu, filho. Só falta terminar o resto. Então, eu já terminei? Você sim. Tá bom. Você terminou. Tá de parabéns. Não importa o valor, a ajuda do Dex vale a pena. Eu vou querer 2 burritos. Pode deixar, filho. Eu tô bem satisfeito com o resultado que conseguimos aqui, mas agora o mais importante é conseguir dar umas boas voltas com esse carro. O primeiro teste sempre dá um nervoso. Depois de trocar cada parafuso e porca do carro. Mas até agora tá tudo bem. Não é porque tá bom agora que nada pode dar errado daqui a 10 quilômetros. Por isso tem que ter certeza de que resolvemos todos os pepinos antes de entregar pro cliente. Não tem lugar melhor para testar o carro do que nessa estrada perto da oficina. A direção tá bem sensível e bem retinha. O carro parece bom. A suspensão tá boa, o asfalto é meio irregular e o carro tá absorvendo muito bem as ondulações. Os 510 são ótimos para isso, não somente para correr em linha reta. Eles são ótimos nas curvas. No geral, o carro tá ótimo. A suspensão tá bem regulada, o motor é potente e eu acho que o Chris vai ficar bem feliz com o que fizemos. Tá pronto? Eu tô esperando, eu tenho que fechar os olhos? Tem. Eu sou o Chris de Kansas City e eu vim buscar o meu Datsun 510-68. Então, cara, a espera foi bem longa. É. Ah, meu Deus. Tá aí, cara. Tá demais. Da última vez que eu vi o carro aqui pessoalmente, tinham acabado de fazer o jateamento abrasivo, então ele era uma carcaça cinza, sem primer, sem interior, sem motor, sem nada. E a cor é sensacional. Ah, que demais! Eu entrei em choque, cara. É um momento surreal. Parece que você tá vendo o carro de outra pessoa. Os emblemas da frente ficaram perfeitos. É, a dianteira toda, cara. Você conseguiu o emblema da grade, você conseguiu... Os emblemas laterais. Os emblemas laterais, eles vieram do Japão? Vieram do Japão, sim. Eu encomendei umas 100 peças de 3 continentes diferentes, lugares. pelo que eu me lembro. Nossa. Sabe como é? O escapamento é tão simples, mas é tão bacana que vocês tiveram o cuidado de cortar a ponteira no mesmo ângulo do para-choque.
Sabe, são esses detalhezinhos que fazem toda a diferença. Ainda bem que você gostou das coisas que eu tenho mania de perder tempo fazendo. A reação que o Chris teve quando viu o carro pela primeira vez é exatamente o motivo de eu fazer o que eu faço. Aquele carro é o xodó dele. O interior ficou ótimo. O banco traseiro combina com os da frente. E o que vocês fizeram no painel é inacreditável perto do que estava. Tudo tá muito bonito por dentro e por fora. Eu tô feliz porque mantivemos a essência do modelo desse carro, que faz o 68 tão legal e único também. E o que faz dele um carro tão chato de restaurar. É muito impressionante como eles conseguiram usar tantas peças diferentes sem perder a coesão. Parece que ele saiu de fábrica desse jeito. Bom, o motor é bem potente. Você quer ouvir? Quero. Imagino que sim. Claro que sim. Que incrível. É diferente do que eu estava esperando. Eu acho que todo mundo tem uma ideia do som que os motores japoneses de 4 cilindros fazem. Mas esse é bem diferente. Olha só, pra mim é o ronco carro do de motor corrida. de um carro de corrida. Bem legal. Eu acho que eu nunca ouvi um motor de 4 cilindros aspirado naturalmente como esse. Ah, nossa. É melhor pessoalmente do que nas fotos. Olha, de longe é o motor de 4 cilindros aspirados mais potente que eu já vi. Ele faz o carro ser muito legal de dirigir. E eu não vejo a hora de você andar Tô com muito ele, ansioso. cara. Por mais que eu goste de ver a reação do Chris vendo o carro parado, eu queria muito que ele visse como é dirigir. Eu quero muito dirigir. É, eu acho uma boa ideia. É uma boa. Ai, puta. Eu não acredito nisso! Torque, né? Ah, é. E ele corre exatamente como você falou. Caramba! Que medo. O Chris gosta muito de carros, mas acho que ele nunca tinha dirigido nada parecido. Esse carro é muito potente e tem um chassi super leve. Todo mundo tinha que experimentar isso. O ronco do carro é demais. E ele é bem suave para dirigir. Aqui eu posso pisar bem mais. Você não concorda comigo? Pisa fundo aí. Ah, eu tenho medo de pisar muito. Ah, meu Deus. Eu tô tão feliz e agradecido pelo trabalho que o Eric, o Josh e o Maurício fizeram no meu carro. Eu não sei nem como descrever. Uma coisa é alguém mexer no seu carro e outra é alguém se dedicar totalmente. E a gente percebe isso. Eu adorei esse som áspero dele. É tão legal. Todo mundo tá de parabéns nessa customização. O Chris ficou bem feliz e eu não poderia ter mais orgulho do resultado. Esse carro é uma lenda JDM de verdade.